Olá, alunos do 8º ano. Estou aqui para fazer a correção das atividades da semana 2. Então, vocês vão pegar aí a apostila de vocês, o caderno e conferir os resultados. Então, vamos para a atividade 1. Vocês estudaram, continuam estudando, né? O assunto é fração geratriz, dízima periódica e a atividade 1. Pesquise e explique por escrito o que é uma divisão finita. A divisão finita é aquela que tem fim. Então, você vai encontrar um quociente exato, um quociente finito. Atividade 2. Pesquise e explique por escrito o que é uma divisão infinita. Divisão infinita é aquela que não tem fim. Então, o próprio nome já indica, né? Então, não acaba. Você vai encontrar um quociente infinito, um quociente não exato. Então, você continua a operação e percebe que ela não tem fim. Então, sempre que acontecer isso, você passa a ter um número decimal infinito. Atividade 3. Pesquise e explique por escrito o que é um número decimal finito. Número decimal finito é aquele que tem sua limitação, é aquele que termina. Então, você efetua a divisão e consegue obter um resto zero. Atividade 4. Pesquise e explique por escrito o que é um número decimal infinito. Número decimal infinito é aquele que não termina, sendo contínuo os números na casa decimal. Para você obter um número decimal infinito, você continua, né, acrescentando um zero no dividendo e efetuando a divisão e percebe que a divisão não termina. Você sempre obtém o mesmo resto e um mesmo quociente. Aí, neste caso, você está em contato, você encontrou um número decimal infinito. Atividade 5. Transforme as frações abaixo em números decimais. Tá, alternativa A, 9 quartos. Então, você vai efetuar a divisão 9 dividido por 4 e vai encontrar 2 inteiros e 25 centésimos. Este número é um número decimal finito. Alternativa B, 1 sexto. 1 dividido por 6. Você vai encontrar o número decimal infinito 0,1666. Aí você pode perceber que eu acrescentei reticências para demonstrar que esse quociente ele não termina, né? Você vai encontrar sempre o 6 como resultado. E vai sempre ter um resto em que você pode continuar essa divisão. Alternativa C, 7 sextos. 7 dividido por 6. Você vai encontrar um inteiro e 166 décimos de milésimos. Então, você pode perceber que o 6 vai repetindo também até o infinito. Este número é um número decimal infinito. Então, 1,1666. Para transformar as frações em números decimais, você fez a divisão entre o numerador e o denominador. Certo, fizemos a divisão. Classifique o resultado encontrado de cada item da divisão da atividade 5 como número decimal finito ou infinito. Então, vocês podem perceber que eu acrescentei aí na frente da resposta a classificação. Decimal finito, decimal infinito. Atividade 6. Pesquise e explique por escrito o que são dízimas periódicas. Dê exemplos. Uma dízima periódica é um número que, quando escrito no sistema decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais que, a partir de certo algarismo, se repete em grupos de um ou mais algarismos, ordenados sempre na mesma disposição e chamado de período. Então, esse número que vai repetir esses termos, esses algarismos que repetem, é chamado de período. Então, nós temos aí como exemplo, dei aí como exemplo 0,333, 1,444, 0,666 e existem infinitos exemplos, vocês podem colocar outros. Atividade 7. Escreva as diferentes formas de representação de uma dízima periódica.
As dízimas periódicas podem estar escritas na forma de fração geratriz, coloquei o exemplo de 3, ou na forma de número decimal. Coloquei 3 exemplos também, eles são correspondentes. 1/3 é a fração geratriz, que gera um número decimal 0,333. 5/3, que vai gerar 1,666. 12,99avos, 0,121212. Então, os números podem ser escritos, as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração geratriz e na forma de número decimal. Na forma decimal, colocamos 3 pontinhos no final para indicar que o algarismo se repete ou um traço sobre o período. Então, você tem essas duas opções. Coloque 3 pontinhos, reticências, ou coloque um traço sobre o período, sobre os algarismos ou sobre o algarismo que está se repetindo. Atividade 8. Quando o quociente é uma dízima, então o resultado da divisão é um número decimal infinito. Sim, quociente formado por decimal infinito. Então, são estas, né, as atividades da semana 2. Façam as devidas correções e até a próxima. Foi um prazer.